A manhã começava a despontar no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, enquanto a multidão se aglomerava ao redor do Monte Golgota. Ali, em meio à terra árida, estava a cruz onde Jesus seria crucificado. O centurião, figura imponente entre os soldados romanos, observava atentamente enquanto se preparavam para executar a sentença. O que aconteceu a seguir foi algo que nenhum dos presentes jamais esqueceria. Um terremoto sacudiu o chão sob seus pés, fazendo com que todos se sentissem à beira do abismo. O sol, que acabara de nascer, parecia escurecer, lançando uma sombra sobre toda a terra. Rochas se partiram, emitindo sons estrondosos que ecoaram pelo ar. O centurião, acostumado à guerra e à brutalidade, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Nunca antes havia testemunhado algo tão extraordinário. Ao olhar para o homem na cruz diante dele, uma sensação de temor, misturada com admiração, tomou conta de seu coração. Então ele disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus 27:54. Hoje, vamos explorar a história desse personagem enigmático, o centurião. Descobriremos quem ele era, qual era sua função e o que aconteceu com ele após a crucificação e morte de Jesus Cristo. Como de costume, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Nas hostes romanas, a posição de centurião era de grande destaque e responsabilidade. Era um posto almejado por muitos, mas alcançado por poucos. Para chegar a tal patamar, era necessário não apenas coragem e habilidade militar, mas também disciplina férrea e lealdade inabalável ao império. O centurião comandava uma centúria, uma unidade composta por cerca de 100 soldados, e sua autoridade era absoluta dentro desse contexto. Como oficial romano, ele fazia parte de uma máquina militar que frequentemente impunha a lei e a ordem pela força, muitas vezes utilizando métodos brutais, como a crucificação. Um soldado que aspirava ao posto de centurião precisava demonstrar não apenas bravura em combate, mas também habilidade estratégica e liderança nata. Ele deveria ser um exemplo para seus homens, inspirando-os a seguir suas ordens sem questionar. Disciplina e obediência eram valores fundamentais para um centurião, e ele esperava o mesmo de seus subordinados. O centurião era uma figura respeitada e temida dentro do exército romano. Sua bravura e inteligência eram admiradas por seus superiores, e sua habilidade em liderar homens em batalha frequentemente determinava o resultado de uma guerra. Ele não apenas comandava suas tropas no campo de batalha, mas também era responsável por manter a ordem e a disciplina entre seus soldados durante os períodos de paz. Durante a crucificação de Jesus, os soldados romanos desempenharam um papel crucial na execução, seguindo ordens e mantendo a ordem ao longo do processo. Embora muitos estivessem acostumados a lidar com condenados e execuções, o evento daquele dia foi incomum e perturbador, deixando uma marca indelével em suas mentes. Enquanto Jesus pendia e agonizava na cruz, os soldados não apenas o crucificaram, mas também lançavam sortes pelas suas vestes, cumprindo uma prática comum na época para dividir os pertences dos condenados entre si. O Evangelho de João, capítulo 19, versículos 23 e 24, detalha: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. Ora, a túnica era sem costura, tecida de alto a baixo. Então disseram entre si: não a rasguem, mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será. Cumprindo as escrituras que dizem: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Apesar de ser humilhado e esnobado, Jesus manteve sua postura. Ao longo de sua jornada terrena, enfrentou inúmeras injustiças, mas talvez nenhum momento tenha sido tão emblemático quanto seu julgamento e crucificação. Diante das acusações falsas, do escárnio e da violência, a reação de Jesus revelou não apenas sua inocência, mas também sua natureza divina. Desde o momento em que foi levado perante o sumo sacerdote e o sinédrio, Jesus enfrentou uma série de acusações fabricadas.
No entanto, em nenhum momento ele se desviou de sua postura serena e digna. Enquanto era interrogado e insultado, ele permaneceu em silêncio, respondendo apenas quando necessário. Sua calma diante das provocações desconcertava seus acusadores, que esperavam uma reação mais emocional. Em Mateus 26, versículos 62 a 64, o sumo sacerdote questiona Jesus sobre as acusações, e sua resposta é uma afirmação direta de sua divindade. Tu o disseste, respondeu-lhe Jesus. Contudo, eu vos declaro que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Essas palavras não apenas reafirmam sua missão messiânica, mas também apontam para sua autoridade divina. Durante seu julgamento diante de Pilatos, Jesus enfrentou mais acusações injustas, mas novamente sua resposta foi de calma e resignação. Mesmo diante das demandas da multidão pela sua crucificação, ele permaneceu sereno, recusando-se a se envolver em disputas ou debates inúteis. Ao ser açoitado, coroado de espinhos e ridicularizado pelos soldados romanos, Jesus suportou tudo com dignidade e humildade. Sua postura silenciosa diante da violência contrastava com a brutalidade de seus algozes, revelando sua força interior e sua confiança na vontade do Pai. Durante sua crucificação, Jesus continuou a demonstrar compaixão e perdão, mesmo em meio ao seu próprio sofrimento. Em Lucas 23, versículo 34, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras mostram sua disposição de perdoar até mesmo aqueles que o crucificaram, revelando seu amor incondicional por toda a humanidade. Vale lembrar que o centurião estava presente, cumprindo a sentença de Jesus, enquanto observava todas as suas reações e ações. Nesse momento, a natureza ao redor começou a se comportar de maneira incomum. Um terremoto sacudiu o chão, fazendo com que as pessoas se encolhessem de medo. Ao mesmo tempo, uma escuridão densa cobriu a terra, obscurecendo o sol e lançando um manto sombrio sobre a paisagem. Esses eventos naturais foram interpretados como sinais divinos, como se indicassem a gravidade do que estava acontecendo. Após a morte de Jesus, um evento ainda mais extraordinário ocorreu: a ressurreição dos santos. Conforme registrado em Mateus 27, versículos 52 e 53, os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos que haviam adormecido foram ressuscitados. Saindo dos túmulos após a ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Esse fenômeno aumentou a sensação de que algo divino e sobrenatural estava ocorrendo naquele momento. Mesmo para um soldado romano experiente e endurecido como o centurião, a crucificação de Jesus foi um evento incomum. Embora estivesse acostumado com a brutalidade e a crueldade da vida militar, os acontecimentos daquele dia foram profundamente perturbadores. Eles testemunharam não apenas a morte de um homem, mas também sinais e maravilhas que desafiavam sua compreensão do mundo. O terremoto, a escuridão e a ressurreição dos santos deixaram o centurião atordoado, fazendo-o questionar suas próprias crenças e convicções. Nada se comparava ao que ele viu naquele dia sombrio no Monte Gólgota. Naquele momento, o centurião olhou para o homem na cruz e, com um olhar que ia além do físico, reconheceu nele uma presença divina, algo que transcendia sua compreensão humana. Ele se viu questionando suas crenças, confrontado com a ideia de que, talvez, aquele homem realmente fosse o Filho de Deus. Mesmo diante de toda a brutalidade e crueldade que ele tinha testemunhado ao longo de sua carreira, a crucificação de Jesus foi diferente. Foi um evento que desafiou todas as suas noções pré-estabelecidas sobre o que seria possível. Os acontecimentos daquele dia ficaram gravados em sua mente. Enquanto observava o homem crucificado, murmurou para si mesmo: verdadeiramente, este era o Filho de Deus, deixando escapar um suspiro profundo. Ele nunca havia visto algo assim antes. Mesmo nos momentos de tortura e sofrimento, Jesus irradiava uma aura de paz e serenidade que transcendia tudo o que o centurião já havia experimentado. Enquanto o centurião permanecia ali, contemplando o que acabara de testemunhar, as palavras de Jesus ressoavam em sua mente:
Ele se lembrou das acusações injustas e do julgamento precipitado da multidão enfurecida clamando por sangue. Ainda assim, diante de todo esse sofrimento, Jesus permaneceu em silêncio, aceitando seu destino com dignidade e compaixão. O centurião se viu questionando tudo o que pensava saber. Ele havia sido treinado para obedecer às ordens de seus superiores sem questionar, mas agora se via questionando tudo. Este homem na cruz não era um criminoso comum, ele era inocente, ele era o Filho de Deus. À medida que a multidão se dispersava e o sol voltava a brilhar no céu, o centurião permaneceu ali, perdido em seus pensamentos. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma após aquele dia. Ele havia testemunhado algo que mudaria o curso da história para sempre e, no fundo de seu coração, sabia que jamais poderia esquecer o que havia visto naquele monte chamado Gólgota. Em um mundo dominado pela guerra e violência, ele reconheceu a divindade em meio à dor e ao sofrimento. E essa revelação mudou sua vida para sempre. Após presenciar os extraordinários eventos que cercaram a crucificação de Jesus, o centurião romano, cujo nome se tornaria conhecido na tradição cristã como São Longuinho ou Longinos, experimentou uma transformação espiritual profunda. Essa mudança alterou o curso de sua vida para sempre. Conforme a tradição cristã relata, o centurião decidiu abandonar sua antiga vida como soldado romano e dedicar-se completamente ao seguimento de Jesus. Ele renunciou ao poder e à glória terrenos, em busca da verdadeira paz e do significado espiritual. Sua jornada de fé o levou a uma vida de serviço e testemunho, pregando o Evangelho e compartilhando a mensagem transformadora do amor de Cristo. Uma curiosidade adicional sobre o centurião é o fato de ele ter sido um dos primeiros gentios a reconhecer e proclamar a divindade de Jesus. No contexto da sociedade judaica da época, onde a maioria dos primeiros seguidores de Jesus eram judeus, o testemunho do centurião como oficial romano é notável. Isso destaca a universalidade da mensagem de Jesus e sua capacidade de tocar corações além das fronteiras étnicas e culturais. O reconhecimento do centurião como líder militar romano também ressalta que o Evangelho não é. A mensagem de Cristo não é exclusiva para uma classe social específica, mas está disponível para todos, independentemente de sua posição na sociedade. No entanto, a decisão de seguir a Cristo não foi sem custos para Longuinho. Ele atraiu a ira das autoridades romanas, que o viam como uma ameaça à estabilidade social e ao status quo. Como resultado, foi submetido a interrogatórios, ameaças e, finalmente, à tortura, com o objetivo de forçá-lo a renunciar à sua fé e interromper sua pregação. A tradição relata que Longuinho foi brutalmente martirizado em razão de sua fidelidade a Jesus Cristo. Ele sofreu torturas extremamente cruéis, com sua língua arrancada para silenciar sua voz e seus olhos removidos para cegá-lo, em uma tentativa de impedi-lo de continuar proclamando o Evangelho. Esses atos de violência não visavam apenas infligir dor física, mas também intimidar e aterrorizar outros seguidores de Jesus, servindo como um exemplo brutal de retaliação contra aqueles que desafiavam a autoridade e o sistema de crenças predominante. Apesar do sofrimento indescritível a que foi submetido, Longuinho manteve sua fé e devoção a Jesus Cristo até o último momento de sua vida terrena. Sua coragem e resistência diante da perseguição inspiraram inúmeros cristãos ao longo dos séculos, fortalecendo sua própria fé e dedicação ao Evangelho. Assim, São Longuinho é considerado um dos santos auxiliares, um grupo de santos venerados pela Igreja Católica Romana, conhecidos por sua intercessão poderosa em tempos de necessidade. A devoção a São Longuinho se desenvolveu ao longo dos séculos, especialmente entre os fiéis, que buscam sua ajuda em questões de saúde, particularmente relacionadas à visão. Existe também uma lenda que associa São Longuinho, o centurião, ao soldado romano encarregado de supervisionar a crucificação de Jesus no Calvário. Antes de testemunhar os eventos da crucificação, Longuinho teria alguma deficiência visual.
No entanto, ao perfurar o lado de Jesus com a lança, como descrito no Evangelho de João, algumas versões da lenda afirmam que o sangue e a água que jorraram da ferida de Jesus tocaram seus olhos, restaurando sua visão instantaneamente. Esse milagre, juntamente com os outros eventos extraordinários daquele dia, teria levado Longuinho a reconhecer a divindade de Jesus e a se converter ao cristianismo, tornando-se um seguidor devoto. A devoção a São Longuinho, como protetor dos olhos e das questões relacionadas à visão, pode estar relacionada à lenda de que sua visão foi restaurada após o ato de perfurar o lado de Jesus com a lança. Essa crença levou muitas pessoas a buscar a intercessão de São Longuinho em questões de saúde ocular e outras necessidades relacionadas à visão. Vale ressaltar que, embora essa identificação seja parte de várias tradições cristãs, ela não é explicitamente mencionada na Bíblia. A história do centurião é um lembrete poderoso do impacto transformador que o encontro com Jesus pode ter em nossas vidas. Este oficial romano, cuja missão era garantir a crucificação de Jesus, testemunhou eventos extraordinários que o levaram a proclamar: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Seu reconhecimento da divindade de Jesus não foi apenas uma observação casual, mas o resultado de um coração tocado pela graça divina. A partir desse momento crucial, a vida do centurião mudou para sempre, e sua jornada espiritual o levou a abandonar sua antiga vida para seguir os passos de Jesus, tornando-se um devoto. A transformação do centurião nos ensina que, independentemente de quem somos ou do nosso passado, o amor redentor de Jesus tem o poder de nos libertar, curar e nos guiar a uma vida com propósito e significado. Assim como o centurião, podemos encontrar esperança e salvação ao nos entregarmos ao amor incondicional de Cristo. Que a história desse centurião nos inspire a buscar nossa verdadeira identidade em Cristo e a viver de maneira que reflita seu amor e graça para com os outros. Que possamos, como ele, reconhecer e proclamar que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus e que em seu nome encontramos perdão, restauração e vida eterna. Este foi o vídeo de hoje. Espero ter compartilhado ensinamentos valiosos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar nos comentários de onde estão assistindo. Abraços e fiquem com Deus.